Aproveitando esse gancho aí que você até está trazendo aí a questão do petróleo, você falou até um pouco mais cedo toda a sua opinião em relação a esse conflito geopolítico entre Ucrânia e Rússia, né? A gente está vendo que agora estão tendo sanções aí, né? Principalmente vindo dos Estados Unidos, contra a Rússia também, de toda a Europa. A principal ali que me chamou muita atenção, que é a sanção realmente imposta ali, determinada pelo Biden, para realmente a Rússia não conseguir captar crédito via Estados Unidos, via Europa, né? Portanto, haveria ali um problema de recursos financeiros e captação de recursos, e também, né, utilizando aí toda essa questão, o próprio Biden chegou a falar que, chegou a dizer que a inflação não era culpa do governo dele, e sim tentando trazer um pouco mais, porque a gente sabe que petróleo em alta desencadeia várias outras questões aí também, combustíveis, inflação dispara, também tende a ter, né, seus reflexos, e ele disse que essas restrições econômicas colocadas na Rússia acabam sendo endereçadas somente à Rússia e não atingir a economia americana. Só que também, por um outro lado, a gente viu que a Europa anunciou também uma série de sanções contra a Rússia, e também, né, está trazendo ali um aperto. Europa, Japão. Eu queria entender na prática, né, o que você acha que isso pode acabar trazendo, né, economicamente para todos esses países que estão também colocando essas sanções russas, e também, principalmente, para a própria Rússia em si. Na prática, o que a gente pode esperar, o que pode acontecer se realmente a Rússia vier a tomar esse território, conforme você também falou que acredita que isso vai acabar acontecendo de uma hora ou outra? Olha, das sanções que eles poderiam tomar, a mais importante, a mais impactante, que poderia até deixar a Rússia de joelhos, eles não tomaram. Até porque acuar uma pessoa como o Putin talvez não seja muito inteligente. Mas qual seria a retaliação ou a sanção, né, mais pesada que realmente deixaria a Rússia de quatro? Tirar a Rússia do SWIFT, né? Ou seja, a Rússia não ia conseguir mais negociar com mais nenhum país do mundo, com exceção da China, né? Que talvez, inclusive, essa visita do Putin lá, mais até do que fazer uma aliança geopolítica, eles deixaram bem claro, né, que é uma aliança para tudo e sem limite, então não é só geopolítica, só comercial, só de energia, né? A China se comprometeu a comprar bilhões de metros cúbicos de gás da Rússia, acho que 10 bilhões de toneladas de petróleo da Rússia, enfim. Mas pode ser até a questão da moeda, né? A China, como talvez por conta de ser importadora e também exportadora e receber uma quantidade de dólares absurdamente alta, talvez ela consiga dar fornecer esses dólares para a Rússia para algum tipo de pagamento, alguma coisa assim. Mas como é que vai pagar? Vai pagar com uma maleta, igual o pessoal do mensalão, petrolão? Não, cara. Como é que paga bilhões de dólares de importação? Como é que recebe bilhões de dólares de exportação? Né? Isso se, por exemplo, a Alemanha e outros países continuarem a consumir o gás no meio desse conflito, caso aconteça, né? E a Rússia não cortar o fornecimento por alguma razão. Enfim, como é que vai receber todo esse fluxo de dólares? Através do SWIFT. Se tirá-la do SWIFT, a China pode, de alguma maneira, fazer algum meio de campo aí, mas vai ser um caos tão grande. Eu acho que isso é muito pior do que rolagem de título, emissão de dívida, né, financiamento. Isso aí eu acho que é o de menos. Simplesmente tirar do SWIFT e interromper o funcionamento da Rússia com o resto do mundo. Isso para mim é muito pior, entendeu? Isso não foi dito ainda. Essa para mim, quando se falava de sanções jamais vistas, as mais duras, eu estava imaginando isso, tirar a Rússia do SWIFT. Isso não foi anunciado. Não sei se estão guardando na manga se realmente houver uma invasão, aí retirarem ela na mesma hora, e agora estão anunciando algumas mais, são pesadas, é claro, não estou minimizando, mas estão já lançando mão de algumas para ver se leva um Putin à mesa de negociação, mas essa negociação com relação à OTAN, esquece, isso não vai rolar. O Putin não vai voltar atrás em hipótese alguma. E não é só o Putin, qualquer líder, né, da Rússia deveria fazer a mesma coisa. Só que o Putin está indo para um lado belicoso, né? Poderia ser feito de uma outra maneira, sei lá,
investimentos na Ucrânia, trazer a Ucrânia para o seu círculo de influência, enfim, tem maneiras de fazer hard power e soft power pelo mundo, né? Com certeza o Putin sabe disso. Mas na questão geopolítica, nenhum presidente russo admitiria uma Ucrânia na OTAN. Então, eu não acredito que essas sanções vão ter algum resultado, e a retirada da Rússia do SWIFT, que é realmente o que pode ser um pesadelo para o Putin, mas sabe Deus o quanto ele já não acumulou de dólares, né, desde que a Alemanha, né, desligou suas usinas nucleares e passou a usar gás, né, depois de Fukushima. Sabe Deus quanto de petróleo já tem acumulado com essa alta que deu esses anos todos, e mais esses novos mercados que foram abertos, né, com várias usinas nucleares sendo fechadas na Europa, principalmente na Alemanha, que era uma das que tinha usinas nucleares que proliferavam a olhos vistos lá, era um dos países, acho que, com mais usinas nucleares da Europa. Então, eu não vejo que essas retaliações vão causar tanto impacto. Pelo menos não no curto prazo. Eu acho que não mudou absolutamente nada. E tanto é que a gente está vendo hoje as bolsas subindo, né? Estoque 600, a bolsa americana. Parece que, tipo assim, eles ameaçaram dar um tiro de canhão e deram um tiro de carabina ontem. As sanções impostas pelos Estados Unidos, pela União Europeia, Japão, Canadá, enfim. Uhum.